Pessoal, vamos falar sobre influenciadores que tentam empurrar criptomoedas aleatórias por aí e o quanto isso é ruim para as criptomoedas de forma geral, para o Bitcoin em particular e principalmente para quem cai nessa parada, né? Essa notícia foi sugerida por Desayuno, Marcelo Souza e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, eu tomo muito cuidado com isso aqui no meu canal para evitar falar ao máximo sobre outras criptomoedas. De vez em quando tem uma notícia muito importante, a gente acaba falando, mas eu nunca faço notícias, e olha que tem muita gente que sugere, não, fala da criptomoeda XYZ que foi criada agora, inventaram uma criptomoeda nova, ou aquelas propagandas da Empíricos, né? Nossa, essa criptomoeda valorizou 200.000%, vai deixar o Bitcoin comendo poeira, não sei o que lá. Mas, meu, pelo amor de Deus, né? Se você investir nisso daí, você merece o que vai acontecer com você. Enfim, eu evito ao máximo aqui falar sobre qualquer criptomoeda nova, porque acontece exatamente esse efeito aqui. Tem muita gente que justamente, ou de forma inocente, acaba entrando nessa brincadeira, ou é paga para fazer isso, é paga, dá um dinheiro, né? A pessoa cria criptomoeda, dá uma grana para o influencer falar da criptomoeda, e aí um monte de gente vai comprar, a pessoa lucra dinheiro e vai embora e vaza, e o pessoal fica ali no prejuízo, né? Então, o que está acontecendo é que lá nos Estados Unidos, algumas pessoas famosas, particularmente a Kim Kardashian, né? Ela foi acusada de uma prática desse tipo. Ela fez em algum momento um negócio aqui, vocês gostam de criptomoedas? Este não é um conselho financeiro, mas compartilho que meus amigos acabaram de me contar sobre um token tal e coisa e tal, que queimou não sei quantos trilhões de tokens, e agora vai dar muito dinheiro, que vai crescer muito, não sei o que lá, não sei o que lá. O pessoal lá foi lá, comprou, aí efetivamente subiu. Por quê? Porque o pessoal comprou, porque a Kim Kardashian, por algum motivo, ela é muito conhecida. Eu confesso que eu não sei, ela é artista, isso? É atriz, né? Deve ser, né? Enfim. E logo em seguida, lógico, a moeda desabou de preço, o cara que é o dono, que criou a moeda, vazou dali, sumiu, pegou o dinheiro, nunca mais ninguém viu o cara. Aí fica a dúvida, pode ser que eles tenham pago a Kim Kardashian para fazer isso, né, uma propaganda. Acontece isso, influenciadores têm o tempo todo esse negócio, o pessoal oferece mesmo grana para você falar as coisas. Eu ainda sou um pequeno aqui, não tenho muita influência, mas que tem gente que oferece por aí, eu sei que tem. Ou então ela pode ter feito inocentemente, né? É uma possibilidade também, alguém ter falado para ela, não compra que vai ser legal e coisa e tal. Então, gente, isso daqui é um alerta, antes de mais nada, para vocês. Esquece esse negócio de, moeda nova, que vai dar zilhões e coisa e tal. Pode acontecer isso? Isso aconteceu no passado quando era mais desconhecido. Hoje em dia é tudo golpe. Todas, 100% delas são golpe. Não existe nenhuma. Como diferenciar o joio do trigo nas criptomoedas? É tudo joio. Tirando o Bitcoin, que já é uma moeda estabelecida, que vale a pena, isso eu sempre ressalto, vale a pena, por quê? Porque eu estou vendo no longo prazo. O valor dela vai subir, vai cair, agora eu não sei, não me interessa. Eu estou vendo para daqui a 30 anos, quando o governo cair, o Bitcoin vai valer a pena. Então, Bitcoin vale a pena com certeza. Outras criptomoedas já conhecidas, como Ethereum, algumas do protocolo DeFi, ok, pode ser que tenha alguma coisa ali que valorize, que tenha alguma vantagem, coisa e tal. Surgiu uma criptomoeda nova que vai valorizar 2.000%. Esquece, é joio, é roubada, não tem nenhuma. Tem um joguinho de NFT que o pessoal está ganhando dinheiro com o joguinho. Esquece, é roubada. Receita simples para diferenciar joio de trigo nas criptomoedas. É Bitcoin? Não, então é joio. Pronto, resolvido o problema, tá? E aí, o que está acontecendo? Né? Como muita gente está perdendo dinheiro, lá nos Estados Unidos o pessoal entrou com ação contra a Kardashian e os outros envolvidos na Ethereum Max, mas isso está dando espaço também para a Espanha e Londres, né, que está querendo regular a publicidade nas criptomoedas. Está querendo fazer agora qualquer publicidade de criptomoedas, até do Bitcoin, tem que falar, tem que ser autorizado pela CVM, lá, pelo órgão equivalente deles lá, de gestão da Bolsa de Valores. Isso daqui eu não preciso dizer, eu acho um absurdo. Lógico, o governo não tem nada que se meter nesse negócio. As pessoas vão aprender. Só tem um jeito de acabar com os espertos no mundo, que é matando todos os otários. Deixa os otários perder o dinheiro deles todo nesse negócio e pronto, acaba o problema, né? Quem investe em moeda de empíricos merece o que vai acontecer com eles depois, né? Enfim,
esse tipo de coisa que o que está acontecendo é isso. Como você tem esse pessoal que aceita grana para dar pump de criptomoeda, para falar que tá boa a criptomoeda, coisa e tal, agora você abre margem para o governo vir e falar, não, então temos que regulamentar esse troço, temos que intervir. E aí o que, que acontece? Aí vai ser o pior dos mundos. Por quê? Porque o governo, lógico, ele tem interesse justamente nas moedas que são, justamente nas moedas que não são contra o governo. Ele vai querer justamente bloquear a propaganda do Bitcoin, que é uma moeda anti-governo. No final das contas, embora ele não fale isso aqui, né, ele está dizendo só que, não, a regulação quer dizer apenas que a CVM ou o órgão equivalente tem que aprovar qualquer propaganda que você faça de criptomoedas. Na prática, significa que eles vão aprovar qualquer esquema que eles possam controlar, que o governo possa controlar, ou seja, criptomoedas pequenas, centralizadas e coisa e tal, e vão acabar impedindo no longo prazo justamente o Bitcoin, talvez a Monero, talvez outras moedas que tenham esse valor um pouco mais anti-governo. Então, ou seja, isso é a merda. Por isso que esse tipo de coisa acaba, essas propagandas que o pessoal faz de criptomoeda XYZ, qualquer coisa aí, criptomoeda maluca aí, isso acaba prejudicando o Bitcoin nesse sentido. Por quê? Porque o pessoal vai lá, quebra a cara, perde grana, aí vai chorar com o papai Estado vai lá e fala, beleza, eu vou proteger você, e o Estado faz o que ele sempre faz, ele vai se proteger e não proteger as pessoas, né? Infelizmente, essa é a realidade. Pessoal, titio Bill Gates foi às compras, hein? Microsoft comprou a Activision Blizzard. Vamos entender esse assunto, o que muda no nosso mundo. Essa notícia foi sugerida por José Neto, Maximiano e mais um monte de gente. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a notícia saiu ontem que a Microsoft comprou a Activision Blizzard por 70 bilhões de dólares, aproximadamente, né? 68,7 bilhões de dólares, né? A Activision Blizzard já era uma empresa que era resultado da fusão dessas duas, da Activision e da Blizzard. Ela tem um grande catálogo de jogos. Aí ela começou, acho que o primeiro jogo dela que fez muito sucesso, por favor, confirmem para mim, eu não sou especialista nisso, mas foi o WoW, World of Warcraft, que foi durante muito tempo um jogo revolucionário, muita gente gostava e coisa e tal. Hoje em dia eu acho que está meio jogado para lá, meio deixado para lá. Lógico, ainda tem uma base grande de jogadores, não tenha dúvida, mas ele já não está mais no top lá, como já foi um dia, já foi um jogo considerado top de linha, né? Tem uma série de outros jogos com muita relevância, né? Candy Crush, Call of Duty e vários outros que tem por aí. Enfim, foi comprada pela Microsoft por quê? Né? A Microsoft é um grande conglomerado hoje em dia de desenvolvimento de software e o que dizem as pessoas é que justamente isso daí é um caminho para ela para tentar forçar a plataforma dela de jogos, do Xbox, né? O Xbox e o PlayStation da Sony fazem uma briga aí há muito tempo já, uma disputa pelo mercado, e o mercado achou que isso foi uma boa jogada da Microsoft, tanto que o Xbox valorizaram as ações da Activision Blizzard e da Microsoft, e as ações da Sony, que é do PlayStation, caíram um pouquinho, ou seja, o pessoal viu isso daí como uma coisa positiva. Agora, deixa eu falar um negócio para vocês, tá? A Microsoft comprar uma empresa não é garantia que ela vai ajudar essa empresa. De fato, como eu falei, a Activision Blizzard ela estava meio que na merda, porque os principais jogos dela já não estão mais com aquele apelo que já tiveram um dia. São jogos ótimos, tá? Não estou criticando os jogos não, o que eu estou colocando é justamente a posição do mercado, né? Em termos de mercado. E ela estava meio que precisando de grana para dar um boost nisso daí, para dar uma melhorada nos jogos e coisa e tal. Agora, tenham em mente que ser comprado pela Microsoft não é garantia de que você vai se dar bem, tá? Se você pegar aqui as 10 maiores compras da Microsoft, por exemplo, a Visio, ok, o Visio ainda hoje é um software muito usado para diagramas e coisa e tal, mas, por exemplo, você vem aqui e a Nokia Mobile foi uma compra terrível da Microsoft. A Microsoft comprou a Nokia para fazer o celular com o Windows Phone e coisa e tal, e não deu certo, a coisa não foi para frente. No final vendeu depois por um trocado, uma fração do que comprou. Aqui outra empresa de jogos também, né? Agora a Skype. O Skype era um software que era o software mais usado, era para ele ser o WhatsApp, era para ele ser o Zoom, já era o software mais usado em termos corporativos para troca de mensagens e coisa e tal.
A Microsoft comprou, meu amigo, e perdeu o bonde completamente, virou uma ferramenta só para escritório, não pegou o público em geral. Hoje em dia o pessoal acaba preferindo usar o WhatsApp, até para fazer reunião de negócio, e o Skype ficou meio perdido nessa história, justamente porque a Microsoft deu um tom mais de office, né, de escritório, de negócio para o software, quando era um software que poderia... Era excelente, aliás, é excelente ainda, funciona ainda, coisa e tal, mas só que é pouco usado. Então, no final das contas, você prefere usar o WhatsApp para falar com as outras pessoas, porque todo mundo tem o WhatsApp. O Skype nem todo mundo tem, né? Até o Telegram já está mais usado que o Skype, é uma pena. Jogou o Skype no lixo, entrar para a Microsoft. O LinkedIn é uma boa rede para pessoal de negócio, e aqui está a maior aquisição, que foi a da Blizzard Activision, né? World of Warcraft, Call of Duty. Eu confesso para vocês que eu não estou muito acostumado a jogar esses jogos aqui, nenhum deles. Então, o que eu lembro do World of Warcraft, que eu joguei na época, 200 anos atrás, tinha um dinossauro passando por trás de mim na época, coisa e tal, muito, muito antigo. Enfim, ser comprado pela Microsoft não é garantia de que isso vai ser uma coisa positiva. Vamos torcer para que seja. A gente torce para que essa área desenvolva, tenha o máximo de competidores possíveis. Aparentemente está todo mundo correndo atrás da tal do metaverso, de mundos que você se imerge no mundo, que você joga lá de forma imersiva e coisa e tal. Mas é bom que tenha outros jogadores. Quanto mais gente tiver, mais garante que a gente vai ter produtos de qualidade, porque o livre mercado é isso aí. Tem que ter, quanto mais gente tiver disputando, melhor. A gente sabe que o Facebook está entrando nessa área com muita força, a gente sabe que o Google está correndo atrás também. Que bom que a Microsoft também está correndo atrás, a Amazon, e quanto mais pessoas tiverem nisso daí, melhor. Vamos ver qual plataforma acaba sendo a mais adequada, a que atende melhor as pessoas. Por hora, eu ainda me declaro cético com relação a essa coisa de metaverso. Acho que isso daí, por enquanto, está muito mais buzzword só, do que alguma coisa que realmente tenha potencial de mudar a forma como a gente interage com computadores. Pode ser que eu esteja errado, pode ser que realmente a coisa vá nesse sentido, mas me parece ainda que está cedo para isso, ou então tem alguma informação aí que eu não estou sabendo, que ainda vai ser colocada pelo pessoal sobre essa questão de metaverso. Vocês sabem, eu comprei o visor, né, do metaverso, realmente coisa e tal. É divertido, é muito legal. Joguei várias vezes, fiquei vários dias aqui disputando, jogando. Todo mundo querendo jogar aqui em casa com o capacete. Mas meio que enjoa, tá? E assim, enjoa rápido na minha visão, né? Os jogos ainda são muito simples, né? Talvez pela limitação de processamento de dados, para você fazer todo o universo 3D ao seu redor, os jogos acabam sendo muito simples no final das contas, embora seja uma coisa de imersão muito, muito importante, né? Mas enfim, de repente aquele negócio também, estamos no início, a coisa daqui a um tempo vai ter um salto de qualidade que a gente não está vendo. De qualquer forma, é isso aí. Eu acho que é uma coisa positiva essa compra. Vamos esperar que mais gente entre, mais gente de peso entre nesse mercado aí do metaverso. Pessoal, vamos falar sobre esse artigo aqui muito interessante do Fraser Nelson, que pergunta: a maldição da Covid, será que algum líder político consegue sobreviver à pandemia? Vamos entender o que ele está falando aqui. Essa notícia foi trazida pelo Marco Batalha e pelo Açúcar Azulado. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, essa pergunta faz sentido. Ele mostra que, olha só, algum líder vai sobreviver à pandemia? Por quê? Porque o que ele está vendo aqui é que absolutamente todos os líderes mundiais que tiveram que enfrentar a Covid, aqueles que tiveram sucesso e aqueles que falharam, aqueles que... quer dizer, na verdade, sucesso nenhum teve, né? O que ele coloca aqui, todo mundo perdeu, ninguém pode dizer que ganhou da pandemia, que conseguiu resolver a pandemia. Então o que está acontecendo no mundo todo todos eles estão pagando um preço, não importa que medidas tomaram contra a pandemia. Então ele fala aqui sobre o Boris Johnson, que mandou trancar todo mundo, fez um lockdown rigoroso, não sei o que lá, não sei o que lá, e mesmo assim morreram muitas pessoas lá na Inglaterra, teve uma mortalidade muito alta e coisa e tal. Ele fala que não, Israel, Austrália, todos eles, os poderes que estavam no início da pandemia, ou foram tirados, ou estão com popularidade absurdamente baixa, com pouquíssima chance de se reeleger. Ele fala também do caso dos Estados Unidos, que o Trump
pode ter perdido também. Ele fala que o Trump também foi vítima desse tipo de coisa, que, né, ele foi visto como não tratando corretamente a pandemia, e aí botaram o Biden, e o Biden de novo também falhou na pandemia e também está sendo defenestrado agora, ou seja, defenestrado no sentido, ele está com muita chance de perder a midterm elections lá nos Estados Unidos, né, as eleições para o Congresso. Ele mesmo ainda tem mandato até 2023, né, mas enfim. E aí ele fala um outro caso aqui, até a Suécia, no outro extremo, o primeiro-ministro que defendeu a liberdade, que falou não aos lockdowns e coisa e tal, que foi uma força, um farol contrário a essas medidas autoritárias de trancar todo mundo em casa, ele também caiu. Caiu, tudo bem, por um caso diferente, caiu por questão de uma questão mundana que ele chama aqui como controle de aluguel, né? Mas caiu do mesmo jeito. Ou seja, o que mostra que essa pandemia virou uma espécie de maldição mesmo. Todos os políticos acabam tendo um peso nisso daí, né? E eu iria além dele. Eu falo até países que a gente não costuma ver nessa discussão política democrática, como Rússia, China e coisa e tal, também estão sofrendo esse tipo de coisa. É muito curioso isso, né? Eu falei esse tema, quando eu falei sobre isso, lá no início da pandemia. Essa pandemia está sendo um veneno para os estados. O que está acontecendo? Os estatistas, os governadores, os políticos, quiseram ir com força tentar usar isso contra a população para ganhar mais poder, para dizer, não, nós vamos resolver o problema. Olha, não foi o Lula que disse que ainda bem que a natureza criou esse vírus, porque assim as pessoas percebem a necessidade de governo novamente, coisa e tal. E eu alertei, esse daí está sendo o veneno do governo. O governo foi com força nisso. Não vamos proteger a população, vamos criar medidas para resolver a pandemia, e no final das contas o fato é que a população iria ver mais dia menos dia. Eu na época julgava que ia ser muito mais rápido do que está sendo, tem que concordar, mas a população vai inevitavelmente começar a perceber o problema, perceber que o governo na verdade que tirou um monte de liberdade, restringiu um monte de coisa sua, e no final das contas não entregaram solução nenhuma, entregaram um problema ainda maior, o número de mortes ainda acima do esperado, e mesmo assim o caos econômico decorrente das medidas atrapalhadas e sem lógica nenhuma que eles tomaram, né? Então, o que ele está falando é isso aqui: todos os governos sofreram uma perda de popularidade enorme com a questão da pandemia, justamente por se colocarem como a salvação da pandemia, como querendo resolver o problema da pandemia e coisa e tal, né? Então, a pergunta dele é essa: algum líder vai sobreviver a essa pandemia? E aí, essa pergunta eu faço para nós aqui no Brasil também. Será que o Bolsonaro sobrevive à pandemia? Porque, veja, ele tem uma característica particular, né? Ele, da mesma forma que o primeiro-ministro lá da Suécia, ele foi favorável, ele não queria lockdown, queria o isolamento vertical, ele acertou em todas as medidas da Covid, é verdade essa. Bolsonaro acertou do princípio ao fim, tudo que ele falou era o correto, você pode confirmar aí o que ele falou lá atrás, que o jornal criticava, depois o jornal aceitava também, passou a dizer a mesma coisa, e a verdade é isso, né? Aí fica aquela dúvida, porque lembra, mesmo o primeiro-ministro da Suécia, que não fez lockdown, que bancou a decisão de não vamos fazer lockdown, não vamos expor a população a essa medida autoritária e coisa e tal, mesmo ele acabou sendo vítima desse tipo de coisa, né? De ser acusado ou de ser visto pela população como culpado por essa pandemia. A grande questão é, isso vai acontecer com o Bolsonaro? Não sei. Vamos ver por quê. Porque tem um outro aspecto nisso daí que eu falo. O Bolsonaro, desde o princípio, como eu disse, ele mostrou-se contrário, mas ele tem uma coisa diferente que ele pode alegar em relação ao pessoal da Suécia. O STF não deixou ele implementar as medidas. No final das contas, as medidas foram tomadas por prefeitos e governadores, não por ele. O fato dele ter ficado justamente se afastado dessa digamos, ação governamental, desse aumento de controle sobre a população, isso pode, no final das contas, ser uma carta que vai ajudar ele nesse negócio. Eu não estou dizendo, a minha opinião, vocês sabem, é exatamente essa, né? Ou seja, ele vai acabar tendo lucros eleitorais com a questão da Covid, muito mais do que prejuízos, como esperam o STF, os governadores e prefeitos, porque
no final das contas está ficando claro para todo mundo que essa grande batalha do governo contra a Covid foi uma derrota. Todo mundo perdeu. Nenhum país do mundo pode dizer, ah não, eu derrotei a Covid. Não, não tem isso. E aqui a gente tem essa situação, né? É lógico, eu não tenho dúvida que a oposição vai tentar usar isso contra ele, mas eu sinceramente acho que isso daí é uma coisa que tende a render mais lucros do que prejuízos para ele. E isso mostra também uma outra coisa importante, que é justamente o quanto a sociedade já está contrária ao governo, já está vendo o governo como o que ele realmente é, uma coisa errada, uma coisa que não serve para nada. Nem para a pandemia serve o governo, né? Vamos ver como é que vai ser isso daqui, se algum governante vai conseguir sobreviver a essa pandemia. Pessoal, vamos falar da proposta do TSE, que está sendo discutida ainda, não está certo, que pode ser exigido o passaporte de vacina para votação. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Lucas SR, Evifry e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? E sim, seria um golpe bem dado. Esse golpe aí seria fatal para Bolsonaro. Evidentemente que se o TSE exigir o comprovante de vacinação, não quer dizer, é lógico, a maior parte dos eleitores do Bolsonaro se vacinou também, embora muitos sejam contrários e coisa e tal. Entenda que isso daí é mais o pessoal mais radical e coisa e tal, o grosso do pessoal se vacinou, mas ainda assim existe aí um buraco enorme entre os dois lados, ou seja, vai, sem dúvida alguma, esse golpe seria um golpe bem dado, matava Bolsonaro, ele não consegue mais se reeleger com isso daí, porque vai ficar faltando justamente o grosso do pessoal mais radical lá, mais favorável a ele, né? Enfim, eu não acredito que isso vá para frente, tá? Porque existem uma série de jurisprudências, de pressupostos para isso. Por exemplo, por que eu disse no início do ano, que era praticamente, no início do ano passado, na verdade, que era praticamente certo estabelecerem passaporte de vacina para viagem internacional? Eu sempre falei isso com muita tranquilidade, por quê? Porque isso já é uma coisa que já existe, é uma coisa que já é comum, já se exige passaporte para entrar no país, para sair do país, desculpa, já exige comprovante de vacinação para sair do país, para entrar no país e coisa e tal. Quem já viajou para o México, para o Caribe, sabe como é que é, eles exigem o passaporte da vacina contra, agora eu não lembro se é malária, se é febre amarela, alguma coisa assim. Mas enfim, já se exige vacina nisso daí. É uma coisa que já existe, então é natural que fosse feito isso com a Covid. Os pandeminions não iam deixar passar essa possibilidade. Veja, eu não estou dizendo aqui que eu concordo com isso, ao contrário, eu discordo. Eu acho que não deveria ter esse tipo de coisa. Acho um absurdo até existir a possibilidade do governo te barrar por causa de um passaporte. Falando do passaporte normal, não passaporte de vacina. Acho um absurdo isso, o governo não deveria ter controle desse tipo de coisa, mas observando a coisa como está, já é algo que já acontecia antes e coisa e tal, então é muito provável que isso fosse implementado, né? Já tem toda uma estrutura para exigir esse tipo de coisa na entrada do país, e principalmente tem um aspecto do risco do passageiro, né? É o que acontece, você pode falar assim, ah não, mas o país não exige. Se você ficar na dúvida, você fala, não, eu vou fazer a vacinação. Por quê? Porque vai que eu chego lá, deixa eu contar essa história. Eu fui, em 2020, em fevereiro de 2020, eu fui para o México, para Acapulco, né? E a minha vacina, acho que é de febre amarela mesmo, agora eu sempre confundo febre amarela com malária, mas eu acho que é febre amarela. A minha vacina de febre amarela já estava, eu tomei ela há mais de 10 anos, então já estava vencida a coisa. Daí eu fui no posto de saúde aqui e a moça falou assim, ah não, essa vacina agora é válida pela vida toda. Houve uma mudança na legislação, embora esteja escrito no seu cartão de vacina que vale por 10 anos, ela hoje é válida pela vida toda, pode viajar com isso. O que eu fiz? Eu fui em outro posto de saúde, escondi o meu passaporte e falei, não, quero vacinar para febre amarela, nunca vacinei. Aí eu recebi e ganhei um passaporte novo dizendo que é para a vida toda agora da febre amarela. Por que eu fiz isso? Pelo fator risco, porque vai que eu chego lá, eu pego o avião aqui, chego lá no México, aí aparece um funcionário lá da alfândega lá do México, lá da imigração do México, que não sabe dessa regra, que mudou, que antigamente valia 10 anos e agora é para a vida toda a vacina, e aí pega a minha carteirinha, e na carteirinha minha antiga está dizendo que vale só 10 anos, e já passaram 10 anos dessa coisa, ou seja, imagina o risco de você pegar um avião, chegar lá no outro país e ser recusado. É melhor você tomar a vacina de novo. Então, esse tipo de coisa eu sabia que aconteceria, que vacina seria pedida em viagens. Agora,
Na eleição, isso é mais complicado. Por quê? Duas coisas. Primeiro, a questão da precedente. Não tem, nunca pediram esse tipo de coisa para você votar, né? Ao contrário, entende-se que a eleição é uma coisa que todo mundo deve participar. Não se deve restringir acesso de pessoas à votação. País nenhum do mundo fez isso. Então, assim, eu estou descartando totalmente o STF fazer essa loucura? Não, eu estou achando que não vai fazer, mas que certamente tem muita gente lá embalando a ideia, com essa ideia, querendo que implemente isso, tem. E que existe a possibilidade do STF maluco do jeito que está fazer isso, existe. Mas enfim, eu acho que não tem precedente para isso, é uma coisa que vai no contrário da proposta da votação, e além disso, existe um outro problema, que é o problema operacional. Veja, a votação hoje em dia já tem longas filas, já é um negócio complicado, os mesários já tem toda uma preocupação lá. Imagina tudo isso e ainda ter que pedir o comprovante de vacinação, ter que pedir a caderneta e não sei o que lá, ou seja, ficaria um negócio realmente bastante crítico nessa situação, né? Então, esse tipo de coisa eu acho que não vai prosperar. Estou descartando completamente a possibilidade? Não. O cara pode ficar maluco lá, o pessoal do TSE pode ver que Bolsonaro vai ganhar de novo mesmo, Lula vai perder com certeza. Quando eles chegarem mais para frente, perceberem isso e resolverem dar essa de maluco e exigir comprovante de vacinação lá. Pode acontecer. Eu acho pouco provável. Tá? Eu acho que a tendência da doença é acabar agora. Quando chegar na época da eleição não vai ter nada, não vai estar mais em voga como está neste momento, né? A Ômicron está tendo realmente uma quantidade grande de contaminados novos, embora a gente fale, isso não tem nada a ver com vacina, os vacinados estão pegando a doença com a mesma frequência que os não vacinados, mas eu não acredito que isso vá se manter até a época da eleição. Então é isso aí, seria um golpe de mestre, tá? Matou Bolsonaro com essa medida, mas não acredito que aconteça não. Pessoal, vamos falar sobre o conflito da Rússia com a Ucrânia, ali, a possível invasão da Rússia com a Ucrânia, que segundo algumas fontes é iminente, pode acontecer a qualquer momento. Essa notícia foi sugerida por Rodolfo Andrello, Batman Coffee e mais um monte de gente. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal, né? Pois bem, eu já falei sobre o background desse conflito entre Ucrânia e Rússia, como é que está se envolvendo a OTAN, a NATO, né, os países ali da Europa e coisa e tal. Então, deixa eu dar a notícia aqui primeiro, eu não vou fazer toda essa volta para explicar isso daí, mas a gente vai falar simplesmente daqui para frente, né? Então, o que está acontecendo? Alguns sistemas, algumas agentes de inteligência da própria Ucrânia alertaram que a Rússia já colocou 127 mil tropas na região, não só tropas ali. Para todos os efeitos, eles estão fazendo um exercício conjunto entre Rússia e Bielorrússia, tá? Então é um exercício militar conjunto apenas. Mas o que está acontecendo é justamente que a Ucrânia está vendo esse pessoal todo lá, com um monte de munição de verdade, com toda uma estrutura de logística de verdade. Então estão vendo que, na verdade, eles estão querendo atacar a Ucrânia, ou pelo menos dar esta impressão para o mundo, né? E eu não duvido nada que, na verdade, esse ataque, se vier, não virá da Rússia diretamente, virá da Bielorrússia, né? Porque isso é outra coisa que eles falam mais adiante aqui, que além da fronteira entre a Ucrânia e a Rússia, que tem muitas tropas da Rússia ali, você tem também uma grande quantidade de tropas da Bielorrússia na fronteira com a Ucrânia, né? Para quem não lembra, aqui está um mapazinho lá da região. A Rússia está aqui, a Ucrânia está aqui, a Bielorrússia, que também se chama Belarus, eu não sei exatamente qual que é o nome correto aí, mas enfim, é o mesmo país, né? Bielorrússia e Belarus. Eles também estão com muitas tropas na fronteira norte da Ucrânia. E como você sabe, para fazer uma briga entre Rússia e Estados Unidos seria uma coisa muito complicada, porque naturalmente a Ucrânia ela ainda não faz parte da OTAN, mas ela já está com tudo engatilhado para isso. Então existe uma expectativa muito grande, os Estados Unidos já se comprometeu a defender a Ucrânia, vários países da Europa também. Então, para a Rússia não comprar essa briga diretamente, existe uma possibilidade muito grande que ela faça isso através de uma guerra de proxy. Que ela bote a Bielorrússia invadindo a Ucrânia. É lógico que isso aí é pela mão da Rússia, não tenha jeito, mas não tenha dúvida, mas pelo menos tira deles a responsabilidade principal da coisa ali, né? Enfim,
O pessoal da Ucrânia está alertando que já existem equipamentos, tanques, pessoal, suprimentos para iniciar uma invasão ali na região, e a visão deles é que isso pode acontecer a qualquer momento, né? Os Estados Unidos mandaram o Antony Blinken, que é o chefe de diplomacia deles lá, que vai conversar com o Sergei Lavrov, que é o equivalente da Rússia, na sexta-feira agora. Vão tentar fazer uma última tentativa de resolver as coisas de forma pacífica e coisa e tal. Já deixaram claro que o Blinken já falou que não sei o que lá, que a resolução pacífica é que acerta e coisa e tal. No final das contas, o que está havendo aqui é muito claro, né? É um monte de líder mundial grande que está fraco, tanto do lado da Rússia quanto do lado dos Estados Unidos também. O Biden certamente está se aproveitando disso daí para mostrar-se mais como um estadista e coisa e tal. O Putin também. E o que dirá o Lukashenko, né? O Lukashenko, que é o líder lá da Bielorrússia, enfrentou protestos enormes recentes, quase caiu, só não caiu por ajuda da Rússia. Provavelmente é isso que a Rússia está cobrando agora deles, né? Para botar eles nessa guerra. E, no final das contas, é isso daí. É um monte de chefe de governo querendo aproveitar dessa briga para fazer política, para parecer bonitinho para as pessoas internas. Ah, isso quer dizer, então, que eles não vão brigar de verdade? Não dá para dizer isso, né? Porque esse pessoal é meio maluco. O Putin, particularmente, está muito fraco, está desesperado mesmo para arrumar uma briga. Pode ser que ele faça alguma coisa meio louca aí, que ele invente um negócio. Vai ser uma tragédia. Principalmente vai ser uma tragédia para a Rússia, porque, como eu falei no outro vídeo, não existe nenhuma possibilidade da Rússia ganhar esse negócio. Hoje em dia, os Estados Unidos, com o pé nas costas, ganham da Rússia e da China ao mesmo tempo, se for necessário. Então, não vejo nenhum problema, aí, nenhuma dificuldade nisso daí. A questão toda é, esse tipo de coisa vai ganhar? Vai, mas vai ser uma tragédia enorme. Vai ter muita gente ferida, muita gente morta, vai ser uma tragédia mundial, principalmente para a economia do mundo todo, né? Enfim, a situação realmente não é boa, mas lembre-se, muito desse estardalhaço que o pessoal está fazendo é justamente porque os líderes querem ganhar. Os líderes todos os três, inclusive o Biden, tá? Estão fracos e querem ganhar apoio popular nos países com nacionalismo e coisa e tal. Não, vamos enfrentar o nosso grande inimigo e coisa e tal. Esse é o truque mais velho do mundo. E a gente torce apenas para que isso fique aí na bravata e, no final das contas, se resolvam em sanções econômicas, que é o que tudo indica que vai acontecer, mas não descambe para uma guerra aberta. Guerra aberta seria a pior da situação. Veja, é lógico, a China não pode ser tirada dessa equação, embora ela não seja uma aliada oficial da Rússia. É lógico que ela também está com os problemas dela, o Xi Jinping também está fraco lá, também quer ganhar esse boost aí para tentar, quem sabe, a eleição esse ano. Então, no final das contas, não se descarta a possibilidade de, abrindo um fronte na Rússia, haver um fronte lá na China também. E os Estados Unidos já está se colocando dessa forma também, já está posicionando as grandes armas dele por lá, o submarino nuclear e coisa e tal. Ou seja, já está se preparando a esse tipo de coisa. Eu acho, se quer a minha opinião, eu acho que isso daí vai ficar na bravata. O máximo que pode acontecer é uma invasão da Bielorrússia na Ucrânia, porque daí isso vai ser repelido e coisa e tal, e vai ficar mais ou menos sem um confronto direto Rússia e Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia sabe que se ela fizer brincadeira com os Estados Unidos, ela desmancha. Desmancha não. Gente, o PIB da Rússia é menor que do Brasil, a economia da Rússia é menor que a do Brasil. Nos últimos 200 anos, todas as guerras foram ganhas pelo país que tinha maior PIB. Eu não chegaria tanto, mas por essa lógica, até o Brasil, se juntasse com a Rússia, ganhava da Rússia nesse momento, né? O problema só nesse caso são as armas nucleares que eles têm e nós não temos. Mas, lógico, no caso dos Estados Unidos, vira uma guerra desigual isso daí, meu amigo. No final das contas, os Estados Unidos é brincadeira, ganha da Rússia, ganha da China fácil. E os dos dois ao mesmo tempo, se for necessário também. Então, eu acho que o Putin sabe disso, ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada. O que ele está fazendo, e o que a imprensa do lado ocidental também está fazendo, ao dizer que esse conflito é um negócio importante, que ele vai invadir a Ucrânia, não sei o que lá, pode ser que seja só um exercício militar mesmo dos russos lá, não tem invasão nenhuma da Ucrânia planejada e coisa e tal.
Por quê? Por que a imprensa ocidental está falando tanto desse troço? Também porque quer dar um boost de qualidade no Biden, né? Dizer que ele é um estadista que está enfrentando a Rússia e coisa e tal. Enfim, esse jogo aqui, cara, eu acho que isso daqui é só bravata do pessoal, não vai dar em nada. Se derem alguma coisa, vai ser alguma coisa muito pequena. Assim eu espero. Existe a possibilidade de dar merda? Existe, é o que eu falei, esse pessoal é maluco. Para um doido desse, não é ele que vai lá para a linha de frente lutar, lógico, né? Ele vai mandar os soldados lutarem. Então, para um maluco desse dar uma ordem, pouco custa, mas eu acho pouco provável, né? Agora, eu tenho que confessar uma coisa, é até refrescante você ter uma outra crise mundial que não seja Covid, né? Nossa senhora, ninguém aguenta mais esse troço, só se fala de Covid. Pronto, agora temos uma outra crise mundial para cuidar aqui, tem uma guerra, uma possível terceira guerra mundial, olha só. Isso parece até refrescante em termos de notícia, né? Mas não, ninguém quer isso aí não. Guerra também é uma porcaria tão ruim quanto essas medidas contra a Covid. Então, deixa quieto, vai ser só um soluço. Pessoal, vamos falar sobre a lei que congela o ICMS dos combustíveis, hein? Que é uma coisa que pode dar uma aliviada aí no preço da gasolina ao longo deste ano. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Apendicite, Edu Benevides e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, você sabe, imposto é roubo. Todo imposto é ilegítimo, mas é lógico, se tem imposto, se ele for menor, é melhor para a gente, porque a gente paga um pouco menos disso daí, né? Você consegue se safar um pouco mais do roubo estatal, né? E o que está acontecendo? Um dos problemas que o pessoal tem visto é justamente a questão do preço da gasolina. O preço do petróleo tem subido aí no mercado exterior. Eu não acredito que isso seja uma coisa de longo prazo, isso é um negócio que tende a acomodação em algum tempo, mas pelo menos por hora deve continuar subindo o preço do petróleo. E o que acontece nessa situação? Justamente a gente começa a pagar cada vez mais caro na gasolina e no imposto atrelado à gasolina. O principal imposto é o ICMS, que é quase metade do que você paga de gasolina. Não estou exagerando. É uns 25% do que você paga de gasolina. Ainda assim é coisa pra caramba. 0,1% de imposto já seria excessivo. Então 25% é muito mais do que excessivo, né? Enfim, houve um acordo ano passado dos governadores, eles aceitaram voluntariamente congelar o preço do ICMS, ao invés... O que significa congelar o preço do ICMS? O valor é 25%, calculou sobre um valor fechado da gasolina, e aí mesmo que a gasolina aumente de preço, o valor por litro do imposto fica o mesmo, o que diminui um pouco a pressão inflacionária, né? Só que eles fizeram isso justamente para evitar que essa lei que foi aprovada na Câmara fosse aprovada no Senado, e aí se tornasse algo permanente, né? A ideia do Lira era justamente tornar isso uma solução permanente daqui para frente, para todo sempre. Só que aí os governadores fizeram essa parada de congelar voluntariamente os valores para resolver o problema do ano passado, e aí a coisa parou, né? Parou no Senado e não foi a votação no Senado ainda. O seu Pacheco sentou em cima da lei lá, né? Só que agora, justamente com essa situação, os governadores, chegou o ano de eleição, eles querem mais dinheiro para eleição, evidentemente que querem, né? Eles estão descongelando o ICMS agora, e o Pacheco finalmente parece que vai botar em votação essa lei lá no Senado. Eu acho que seria uma coisa ótima fazer isso, só tem vantagem para as pessoas e é ruim para o Estado. Então é o ideal de lei, é uma lei linda, tem que fazer isso mesmo, tem que votar. De novo, é lógico, como libertário eu acho que o único imposto justo é zero. Qualquer coisa acima de zero está errado, é roubo. Mas é lógico que, dado as possibilidades que a gente tem no momento, é uma boa alternativa. A questão toda é, será que vai passar no Senado? Porque, veja, o Pacheco botar para votar é uma coisa, isso ele pode fazer, ele pode botar para votar. Mas daí a passar no Senado é outra coisa diferente, porque o Senado é muito mais, sofre muito mais influência dos governadores do que a Câmara. A Câmara já passou na Câmara, mas no Senado existe uma resistência maior, tem muita gente ligada a governadores, e aí o que acontece? Os governadores vão perder dinheiro com essa lei, eles não querem perder dinheiro, o Estado quer te roubar mais, sempre, ele nunca vai aceitar abrir mão da receita dele, né? E o que o pessoal está falando é justamente que os estados estão cheios de dinheiro, e os governadores não têm onde gastar, e por quê? Muito disso é por causa do ICMS, que realmente eles ganharam uma grana danada
com esse aumento de combustível. Aqui no Rio de Janeiro, tem várias cidades que são produtoras de petróleo, né? E com esse negócio, com esse aumento do petróleo, os prefeitos estão cheios do dinheiro, não sabem o que fazer com o dinheiro. É impressionante. Aqui no Rio tem isso. É um verdadeiro Emirados Árabes de Cabo Frio lá. Só Cabo Frio mesmo que não tem nada, mas a cidade em volta toda tem um monte de royalty, não sei o que lá. Impressionante mesmo. Enfim, no final das contas, vamos torcer, vai ser em fevereiro que vai botar para votar. Acho ótimo que seja que vote esse tipo de coisa. Quanto menos imposto é sempre melhor, né? Então vamos ver, deve votar em fevereiro, deve ser, sendo votado no Senado, já vai para a sanção do seu Jair. Eu não tenho dúvida alguma que ele vai aprovar, porque para ele isso é muito interessante, ainda mais num ano eleitoral, é muito interessante que ele consiga congelar os aumentos aí da gasolina. A gasolina ainda deve ser uma força inflacionária este ano. Como eu falei, eu não acredito que ela vá continuar numa trajetória de alta por muito tempo, mas durante algum tempo ainda vamos ter essa pressão de alta por aí. É inevitável nessa situação que a gente está, justamente em função da saída da pandemia e coisa e tal, esse troço todo. Mas a tendência mais à frente é equalizar. Mas lembra, para ser o Jair, o que importa não é o daqui a pouco, é o agora. 2022 é decisivo, ele tem que se eleger lá no final, e para isso a economia tem que estar boa. O grande problema que ele tem é justamente a economia. O que pode tirar ele da reeleição é uma economia ruim, é inflação alta, esse tipo de coisa. Isso realmente pode machucar a chance dele. Então vamos ver. Eu acho que se o Pachecão botar isso aqui para votar, tem tudo para passar, e se passar, com certeza, vamos ter aí um pouquinho de refresco na gasolina. Lembra, não vai baixar preço não, tá? Vai aumentar menos, já é alguma coisa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.